pode aplaudir ao Senhor. A fidelidade dele tem nos alcançado. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, vamos continuar estudando a palavra de Deus no segundo livro de Reis. Você já pode abrir a sua Bíblia no capítulo 23. E nós estamos estudando a reforma que o rei Josias está fazendo ali no reino de Judá, no reino do sul. Segundo Reis 23. E agora a gente vai ver como aconteceu essa reforma. E nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo 9, quando ele vai mexer com a adoração a Baal e a Zerá. Ídolos que antes haviam dominado aquela nação. E agora Josias começa a se posicionar em relação a algumas coisas. Vamos ver, capítulo 23, versículos de 4 a 9. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, quer dizer, constelações e astros, e a todo o exército dos céus. Quando fala em incensar aqui é queimar incenso, adorar. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Casinhas era aquele lugarzinho que normalmente a gente vê o santinho guardado dentro, né? Continuando. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba. E derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, e o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. A gente vê aqui, irmãos, a purificação do templo. E é de admirar que Josias, que a despeito do que tudo que Ezequias tinha feito, ele, por causa do poder maligno de Manassés em favor do mal da idolatria, todo aquela idolatria que havia sido exterminada por Ezequias, agora estava de volta. Por quê, irmãos? Porque a gente pode fazer reformas aparentes, reformas locais, mas a reforma no coração só você pode fazer. Diga para o seu irmão, você pode mudar seu coração. Só você pode permitir isso. Os líderes podem promover a reforma externa, podem promover a reforma no culto, mas a reforma interior tem que partir da pessoa. Apesar de Ezequias ter feito todas aquelas reformas, de novo o mal se colocava de pé. E aí Josias, ele
ele ordena os sumos sacerdotes, ordena os sacerdotes auxiliares para limparem o templo. Veja, a responsabilidade é de quem sacrifica, é de quem promove o incenso, queima o incenso. A responsabilidade é de cada pastor, é de cada líder. A responsabilidade é dos obreiros, dos diáconos. Todos têm a responsabilidade. E o rei chega e diz assim: quem é que tem a responsabilidade sobre o culto? O subsacerdote, os sacerdotes. Então, chama esses que têm responsabilidade e diga para eles: limpa o templo. Limpa a casa de Deus. Na casa de Deus não é para ter o que não foi colocado pelo Senhor. Sabe, a gente precisa aprender a ter cuidado da casa do Senhor. Em todos os sentidos. Quando você entra na casa do Senhor, você acha bonito as plantas, você acha bonito as flores, mas você precisa ver o que está fora do lugar e colocar no lugar. Ah, eu não tenho obreiro. Ah, eu não tenho diácono. Ai, será que se eu botar no lugar alguém vai brigar comigo? Como é que vai brigar com você, irmão, que está cuidando da casa do Senhor? Se coloca à disposição para isso. Eu estava passeando aqui antes do culto começar. Fui ali naquela entrada e conversei com os obreiros que estavam ali. E aí passei pelo jardim. Falei assim: nossa, esse jardim está precisando de nós, né? Rogério, a gente, tanta coisa para fazer, a gente acaba não dando conta. Então, tem uma porção de mudas que precisam ser tiradas, porque quando você não tira, uma sufoca a outra. Tem gente que gosta de trabalhar com planta, ainda não chegou aqui para trabalhar por causa de quê? Catuca a tua irmã mesmo aí, Hudson. Isso, é ela mesmo que eu estou falando. Esse tem endereço certo. Nós precisamos assumir a responsabilidade com a casa de Deus, porque é a casa do nosso Pai, é a casa que nós moramos, é a casa que nós congregamos, é a casa onde Deus nos visita, é a casa que Deus opera. A responsabilidade é minha, diga: a responsabilidade é minha. Josias falou: vai lá vocês e removam o que não devia estar lá. Limpa a casa. Leva tudo para ser queimado. E aí, ele começou a dar ordens àqueles que tinham responsabilidade. E ele falou: os guardas da porta. Quem é que fica guardando a porta? A responsabilidade é sua. Os levitas. Ele disse: a responsabilidade é de vocês. Levita não é só para tocar não, irmão. Levita tem que adorar, tem que conduzir a adoração, tem que conduzir o povo, tem que manter o templo em ordem. Aqui na igreja todo mundo sabe. Os obreiros limpam a parte de baixo, mas não tocam no púlpito. Pelo menos a área do altar os levitas precisam fazer. Hoje não querem mais chamar de levitas. Ah, isso é da velha aliança. Hoje nós somos adoradores. Todos nós somos adoradores. Quando a gente quer, a gente vem, adora e louva o Senhor e vai embora. E cada um depois que cuide do resto. Levitas têm responsabilidade com a igreja, com o templo, com o cuidado da casa do Senhor. E aí ele disse ainda: aqueles que estão encarregados de proteger o templo. Aquele irmão que está lá fora, na primeira entrada. Quando você entra, o outro irmão que está aqui na entrada de cima, eles têm a responsabilidade. E ele continua dizendo, ele precisa proteger o templo, manter as suas entradas seguras e em funcionamento. Todos que têm um posto de trabalho, todos aqueles que servem, todos têm a responsabilidade de se envolver no cuidado da casa do Senhor. Fala para o teu irmão: que bom que você está sempre aqui cuidando da casa do Senhor. Vamos ver se ele vai fazer aquela casa. É indireto, irmão, para você então. Posso dizer? Tem uma teia de aranha bem aqui, ó.
Irmãos, eu entro na igreja, eu não quero olhar, mas meus olhos olham. Eu digo que eu sou uma eterna diaconisa. Eu amo cuidar da casa do Senhor. Gostaria de ter mais tempo, gostaria de ter força para cuidar da casa do Senhor. Para olhar alguma coisa que não está brilhando e polir. De olhar um fiozinho do tapete que se move, cuidar, botar a cola. Teve um aqui que eu botei, mas botei cola demais, aí ficou a marca da cola. Mas eu tentei fazer direito. Como é prazeroso cuidar do lugar que Deus nos deu para nos encontrarmos com Ele todos os dias. Aleluia. Vai dizer aqui no versículo 4 que ele levou as cinzas a Betel. Era um santuário idólatra que foi instituído nessa cidade de Betel. E eles desafiavam a centralização da adoração em Jerusalém. Então, ele queimou as cinzas dos ídolos e levou para Betel e jogou em Betel para contaminar cerimonialmente Betel. Agora, vocês não podem mais cultuar em Betel. Tem coisa que a gente tem que cortar pela raiz, extirpar de vez. E ele acabou com o lugar de adoração em Betel, que era um lugar muito importante para os judeus. E no versículo 5 diz que ele destituiu os sacerdotes. Esse sacerdote aqui no original é quemarim, que significa um sacerdote que se prostra diante de um ídolo. Todo aquele que se prostra diante de um ídolo precisa ser destituído da sua função. Ah, mas a gente aqui não tem ídolo físico, mas às vezes a gente cria um ídolo na nossa vida. Ou é o nosso trabalho, ou é um ente querido, ou é filho, ou é marido. Tem esposa que idolatra o marido, tudo que ele faz é perfeito. Ah, porque se meu marido falar, aí sim. E vice-versa. A gente precisa ter cuidado, porque não podemos nos prostrar diante de ídolo nenhum. É diferente, irmão, de honrar, de admirar, de promover. É diferente de idolatrar. Josias removeu todos aqueles que corrompiam a fé e a moral. E derrubou também a casa dos prostitutos cultuais. Existiam homens que se prostituíam para honrar os deuses e trazer recursos, dinheiro para o culto desses deuses. Homens que se vendiam em nome da religião. Hoje existem prostitutos também, mas existem muitos prostitutos não cultuais, mas religiosos, que se vendem por uma promoção, que se vendem por uma ajuda de custo, que se vendem para dar aquilo que deveria ser de graça para o Senhor, mas vende o seu dom, o seu ministério, vende. E Josias aqui acabou também com esses prostitutos. A reforma de Josias se ampliou, não ficou só em Jerusalém. A reforma de Josias foi ampla. Ela alcançou todo o país. E diz que até os levitas, por quê? Alguns levitas ficavam baseados nas cidades para ajudar a promover o culto, ensinar a palavra de Deus, fazer a leitura. Mas até aqueles levitas que ficavam fora de Jerusalém, separados, eles começaram a desenvolver seu próprio estilo. Manja, meu estilo é mais descolado. Eu gosto mais de quê, irmão? De reggae. Sangue de Jesus tem poder. Que coisa chata esse. Ai, desculpa para quem gosta.
eu gosto, eu sou assim, eu faço desse jeito, não tem problema nenhum. Eles começaram a desenvolver um estilo de adoração descentralizado do templo de Jerusalém. E esses levitas, eles foram advertidos, por quê? Além deles estarem fazendo seu próprio estilo de culto, eles ainda eram mantidos pelas ofertas do templo. Josias fez o quê? Demitiu todo mundo. Porque ele foi lá e acabou com aqueles lugares de culto. Aonde é que se faz um culto diferente? É ali naquela esquina, que tem um levita lá. Josias foi lá e derrubou. Aonde é que tem mais? Ali naquele canto. Josias foi lá, ficou todo mundo desempregado. Aleluia! Porque, irmãos, não se deve servir a Deus como você quer, independente de uma autoridade espiritual. Nós precisamos aprender a servir a Deus como Ele quer. É assim que eu faço. Não, mas é assim que Deus quer que você faça? Eu estava conversando com uma pessoa, orientando essa pessoa, e eu disse para ela, olha, não importa o que eu penso a respeito disso. Nada pode ser maior do que a Bíblia fala a respeito disso. Eu posso querer te agradar, amansar um pouquinho a situação, mas eu não posso dar a minha opinião diferente do que a Bíblia diz. A palavra de Deus já nos diz como devemos servir ao Senhor. E é assim que nós precisamos fazer. Mas eu acho melhor. Na questão de adoração ao Senhor, de servir ao Senhor, não há melhor. Há o que a Bíblia fala. Mas vamos continuar. Versículo 10. Vai falar agora de Moloque. Lembra de Moloque? Olha só. Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Manassés inseriu o sacrifício humano na adoração a Moloque. Inclusive, o seu próprio filho, um de seus filhos, ele fez passar pelo fogo. A expressão que a Bíblia usa, fez passar pelo fogo. E aí fala de Tofete. Tofete é um bosque, ou um jardim sagrado, que vem da palavra tof, que é tipo trompete, barulho. Por quê? Quando eles iam sacrificar uma criança, eles faziam barulhos, eles tocavam tambores. Faziam sons fortes para que os pais não ouvissem os gritos das crianças enquanto estavam sendo queimadas pelo fogo. Então, ele chegou também até nesse lugar, em Tofete, e ele também destruiu aquele jardim sagrado, para que aquilo não mais acontecesse. Então, ali se tornou... no Vale de Inom, se tornou o símbolo do inferno, porque era naquele lugar que as crianças eram queimadas. Vamos continuar a leitura. Antes de passar para o versículo 11, vamos ler a segunda parte do versículo 5, e depois vamos ler os versículos 11 e 12, que vão falar da adoração astral. Como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, quer dizer, está falando de constelações e astros, e a todo o exército dos céus. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto. E os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Aqueles carros que eles
cultuavam também ao Deus Sol. Ele queimou os carros, liberou os cavalos. Eles faziam cortejo. Te faz lembrar alguma coisa? Cortejo carregando imagens das carruagens, iam levando em honra ao Deus Sol, e Josias chegou e botou tudo abaixo. Vamos continuar 13, 14. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homem. Isso aconteceu no Monte das Oliveiras, o monte que foi conhecido como Monte da Destruição. Ali, o rei Salomão edificou um altar em adoração a outros deuses. O rei Salomão, o homem mais sábio que o mundo já existiu. Aí a gente fica pensando, como o homem mais sábio pôde cometer um erro desse? Irmãos, no primeiro período do reinado de Salomão, se podemos dividir o reinado dele em duas partes. No primeiro período do reinado de Salomão, ele estava construindo o templo. E ele, nesse período, se tornou o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais importante. Tudo de bom aconteceu porque ele estava totalmente voltado para a construção do templo. Ele não tinha tempo para ficar pensando em outras coisas. Quando chega a segunda parte do reinado de Salomão, do rei Salomão, Salomão já conclui a construção do templo, edifica, consagra o templo ao Senhor e começa então a desenvolver o seu governo focado na política, focado na expansão do reino. E ele começa a fazer alianças com outros países. Alianças que traziam esposas, que vinham também com os seus deuses. E por causa disso, ele começou a permitir que santuários fossem construídos para agradar as esposas. Ele tinha tanta esposa que não conseguia vê-las todas durante um ano. Tinha que fazer um revezamento maior. Irmão, se ter uma só dá trabalho, dá ou não dá? Agora imagina, ter uma penca de mulheres que você não dá conta de todas elas. E Salomão começou a fazer muita aliança, e se perdeu. Tirou os olhos do templo e voltou os olhos para as coisas naturais. E se perdeu, e como nós já vimos no início desse estudo, por causa disso, o reino de Israel foi dividido em duas partes, Israel e Judá. Israel já totalmente perdido, e agora Judá pronto a ser destruído. O Monte das Oliveiras se tornou lugar de idolatria, mas Ezequias, quando do seu reinado destruiu os altos ali, e Josias agora faz a mesma coisa. Sobe naquele lugar e destrói todos os altos que estão ali. E mais na frente, quem é que chega ao Monte das Oliveiras para se sentar com os discípulos para ensinar a adorar a Deus? O próprio Jesus. No Monte da Destruição, ele se assenta com seus discípulos. No lugar de adoração a ídolos, ele se assenta com seus discípulos. E ele diz, agora vocês vão aprender a adorar e servir ao Senhor. Em Mateus 24, a gente começa a ver os ensinamentos de Jesus, especificamente sobre adoração e serviço ao Senhor, no Monte das Oliveiras. O monte até então conhecido como Monte da Destruição. E ele vai lá no versículo 14, diz que enche de ossos de homem. Então ele pega os ossos e espalha por aquele lugar, porque contamina o lugar e ali não pode mais haver nenhum culto religioso. Então, daquela forma, Josias limpa as idolatrias que estavam acontecendo ali, mas
Isso tudo não serviu para acabar de vez com a ira de Deus, porque chegou essa reforma tarde demais. Nós estamos tendo tempo, irmãos, para renovar a nossa vida, para reformar o nosso culto. Já entendeu que Deus está falando muito sobre isso? Sobre mudar o nosso entendimento de servi-lo? Mudar a nossa forma de contemplar o Senhor, de viver o Senhor, de nos mover no fluir do Espírito Santo. Esse estudo tem falado muito sobre isso. Por quê? Porque vai chegar um tempo onde isso não será mais possível. Que qualquer atitude nossa possa ser tardia para evitar a ira do Senhor. Josias percebe o estado da vida religiosa de Judá e ele tomou atitude. Eu vou mudar essa situação. Você também precisa tomar uma atitude. Eu preciso mudar também. Tomar uma atitude não é suficiente a gente aprender o que é certo. A gente precisa colocar em prática o que é certo. A gente precisa saber o que fazer, porque a fé exige atitude. Deixa marcada a sua Bíblia aí e vai em Tiago 2:20. Leia o que está escrito em Tiago. Quem achar primeiro, leia para mim, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Não bota na tela. Deixa alguém achar primeiro. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Homem vão, quer dizer, cara, que você aí que não servem para nada. Você não sabe que a fé sem obras é morta? Josias, ele sabia o que precisava ser feito e fez. Você sabe o que precisa ser feito? Não fez ainda por quê? Não é suficiente a gente falar sobre obediência, a gente precisa obedecer. Não é suficiente a gente falar sobre reforma, a gente precisa se reformar. A gente diz que precisa mudar alguma coisa, mas no momento seguinte a gente está fazendo igualzinho. A gente não muda. Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 25 a 20. E também o altar que estava em Betel, quer dizer, o lugar sagrado, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o altar derribou. Queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou todos os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares. E queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Então, Betel era o lugar santíssimo, um lugar de muitos santuários. E ali foi o principal lugar santo fora de Jerusalém. E um homem de Deus, como o texto diz, é um profeta que havia predito que isso tudo iria acontecer 350 anos antes. Lembra que eu li a profecia, 1 Reis 13? De um profeta que tinha, inclusive, falado o nome do rei Josias. Ele predisse que tudo isso iria acontecer em Betel.
E aí o rei chega, vê um monumento e diz: que monumento é esse? Ah, esse monumento é de um profeta que veio em Judá. Josias nem se lembrava que a profecia falava dele mesmo. E profetizou tudo isso que iria acontecer. Então Josias vai e diz assim: nos ossos desse profeta ninguém mexe. Esse profeta é honrado pela sua fidelidade a Deus 350 anos depois. E aí ele chega no outro túmulo e pergunta assim: e esse daqui de quem é? Ele diz: é de um outro profeta que veio de Samaria. Samaria é uma cidade, era a capital do reino do norte de Israel. E aí ele diz: então, desse profeta também ninguém mexa nesses ossos. Porque ele tomou os demais ossos e profanou os lugares santos ali em Betel. E esses 2 profetas antigos foram honrados por Josias. E Josias, o texto diz, que ele vai então em Samaria, porque um homem de Deus viveu em Samaria. E lá em Samaria, ele entrou no reino do norte, irmãos, que estava sendo dominado pela Assíria. Foi lá, destruiu todos os altos. Altos são os lugares altos onde eram feitos bosques para adoração. E depois retornou para Judá. Quer dizer, ele entrou até em outro território sem permissão para limpar o lugar de adoração ao Senhor. Se uma palavra foi dita para você, não importa se foi 350 anos antes ou se foi ontem, fique firme, porque ela será cumprida. E o Senhor honrará aquilo que falou. E se você é profeta de Deus, não retenha o que Deus lhe entrega. Porque Deus, quando lhe entrega uma mensagem, Ele sabe que aquela mensagem precisará ser cumprida. E quando a gente libera a palavra que recebe do Senhor, a gente cria no mundo espiritual aquilo que ainda não se vê, mas que já está cumprido pelo poder da fé. Compreende a importância da gente entregar uma mensagem profética? E a importância da gente receber uma mensagem profética. Ah, como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Espero cumprimento. Que aí Deus vai honrar o profeta e vai fazer cumprir. Ou não. Se a pessoa, porque tem gente que vem profetizar e fica contando historinha, né? Na profecia. A gente precisa saber discernir o profeta de Deus, quem é profeta de Deus e quem não é. A profecia você guarda e espera que ela se cumpra, para que ela se confirme. Amém? Irmãos, a gente entraria agora na questão da Páscoa, porque Josias também observou a Páscoa. Mas por que Josias observou a Páscoa? A Páscoa não era uma coisa que acontecia desde lá da saída do Egito? O que aconteceu com a celebração da Páscoa? E por que precisaria, numa reforma espiritual, reformar também a celebração da Páscoa? Existem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar morrer. Algumas tradições na vida que elas são importantes para nos fazer lembrar das coisas que Deus fez por nós. E é importante, irmãos, que a gente crie até na nossa casa algumas tradições. Tipo, fim de semana, toda a família senta junto para almoçar ou para jantar e nós vamos fazer uma oração juntos. Ah, não, mas eu tenho futebol, tenho que sair mais cedo. Não, ou todo mundo vai tomar o café junto, ou então ninguém vai tomar café. Lá em casa, eu e meu marido trabalhávamos, sempre trabalhamos, e conseguíamos nos reunir com nossas filhas aos sábados. Então, sábado, podia chover canivete, mas de manhã, todos precisavam estar sentados à mesa, para orarmos juntos, para cultuar ao Senhor, para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tinha dado. Sabe quando você oferece um culto em ações de graças pelo aniversário de alguém?
precisava criar uma tradição para isso. No dia do seu aniversário, o que é que você traz ao Senhor? Ué, mas o aniversário é meu, não tinha que ganhar presente? Mas quem te deu a vida? Quem te deu tempo para celebrar? O que é que você está dando ao Senhor? Crie tradições, porque as tradições vão sempre nos lembrar das bênçãos que Deus tem trazido, promovido na nossa vida. Nós vamos encerrar agora para não entrar pela metade no assunto, e aí você vai para casa mais cedo um pouquinho, mas guarde no seu coração o que você tem aprendido sobre reforma. A reforma na nossa vida precisa ser constante. Não pode ser feita uma única vez e achar que ela vai perdurar. Ezequias fez e desandou. Josias está fazendo e alguém vem depois dele e desfaz. Todos os dias, reforme a sua vida, reforme a sua mente, reforme o seu entendimento, porque Deus é um Deus de novidade. Todos os dias Ele tem coisa nova para nós, mas a nossa mente humana o impede de promover coisas novas na nossa vida, porque não conseguimos entender o Senhor. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esses momentos de estudo. Senhor, esse dia, a minha oração tem sido essa. Eu preciso mudar a minha mente. Senhor, tire os limites humanos impostos sobre a minha mente, porque a minha mente precisa estar cativa em Cristo Jesus. Eu preciso, Senhor, compreender, renovar a minha mente com o entendimento da Tua palavra, para poder compreender a Sua vontade, para poder receber, para poder viver essa vontade em minha vida. E eu quero pedir, Senhor, que a nossa igreja Levantai, ela também tenha essa reforma na sua mente, no seu entendimento. Uma reforma espiritual, uma reforma que vai promover uma reforma emocional e física, uma reforma que vai mudar toda a nossa vida, porque quando o Senhor se encontra conosco, o Senhor se encontra com o homem nas suas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. O Senhor nos reforma por inteiro, porque o Senhor nos salvou por inteiro. Então trata, Senhor, conosco. Ajuda-nos a olhar para Josias e a ver, ó Deus, a ousadia, a coragem desse jovem. Era um jovem rei, mas que não se intimidou com a imposição da sociedade, do povo, dos homens mais velhos. Ele olhou para a sua palavra e quis viver a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, ó Espírito Santo, desperta em nós o desejo de viver a sua palavra, de saber que estamos fazendo de acordo com a sua vontade. Eu agradeço ao Senhor. Agradeço porque a sua palavra tem transformado a nossa vida, tem transformado essa igreja. Que o Senhor continue promovendo essas reformas em nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Agradeça a Ele, porque Ele está te ajudando a se reformar. Então, alguma coisa boa está chegando na sua vida. Amém.